Atenção! Este vídeo tem spoilers. No começo deste ano, a Pixar nos apresentou seu mais recente longa, Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, dirigido por Dan Scanlon. E o filme já chamou a atenção por ser o mais profundo mergulho do estúdio até agora na fantasia. Aqui você encontra os mais clássicos elementos do gênero: criaturas mitológicas, bruxos, aventuras em busca de tesouros, itens enfeitiçados e, é claro, poderes mágicos. Só que tudo isso é apresentado com a celebrada perspectiva criativa da Pixar, que inseriu esses elementos numa realidade moderna que parece com a nossa. Só que a maior força de Dois Irmãos não é a sua premissa inusitada, mas sim a forma como a Pixar usou o conceito de magia para nos apresentar uma história comovente. Nesse filme, a magia é muito mais do que algo legal de se ver. Ela é uma parte indispensável do núcleo emocional de Dois Irmãos. No filme, conhecemos os dois irmãos do título, Ian, que é um adolescente inseguro, e Barley, o irmão mais velho, corajoso e fã de aventuras. No começo da trama, vemos que eles perderam o pai quando eram muito novos, e é por isso que eles se empolgam quando descobrem que existe um feitiço que pode trazer o pai deles de volta à vida por um dia. Mas o feitiço dá errado, fazendo só as pernas do pai aparecerem. Então, para completar o encantamento, os irmãos e as pernas do pai vão precisar embarcar numa jornada digna de qualquer épico de fantasia. E como qualquer épico de fantasia, Dois Irmãos fala muito sobre algo fundamental do gênero: a magia. E o filme aborda isso de maneira brilhante. Mas o que exatamente faz o uso da magia nesse longa funcionar tão bem? Como as mágicas de Dois Irmãos fazem o filme se destacar de outras histórias de fantasia? Para responder essas perguntas, vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais em teoria narrativa de fantasia. E é por isso que eu quero te apresentar a esse cara aqui. Este é Brandon Sanderson, um dos mais renomados escritores de fantasia épica da atualidade. Nos últimos 15 anos, Sanderson publicou dezenas de livros, se tornou um dos autores mais vendidos do gênero e ganhou o respeito de fãs e de críticos. E, além de escritor, Sanderson também é professor universitário. O que significa que ele também adora teorizar sobre conceitos e sobre técnicas de narrativa voltadas para escrever fantasia. E dentre as lições de Sanderson tem uma que é muito valiosa para a nossa conversa de hoje: a teoria sobre sistemas de magia. Um sistema de magia é a forma como a magia é estruturada em uma história. E, segundo Sanderson, existem dois tipos principais de sistema de magia: o brando e o rígido. Vamos entender melhor o que cada um deles faz. Um sistema brando de magia é aquele que não explica demais como funcionam os poderes mágicos. A magia acontece sem muitas regras detalhadas. A gente vê isso em algumas das histórias de fantasia mais famosas. Em Harry Potter, o funcionamento da magia não é explicado super minuciosamente, e ela não tem muitas limitações. Um bruxo pode usar feitiços para fazer praticamente qualquer coisa, desde que ele tenha uma varinha e que tenha aprendido como lançar o feitiço. De forma similar, em As Crônicas de Gelo e Fogo, uma grande parte da magia também acontece sem muitas explicações detalhadas e sem muitas regras. Mas o fato do sistema brando de magia ser mais vago não é um defeito de forma alguma, porque ele possibilita criar um poderoso senso místico. Quando algo fantástico acontece de um jeito que a gente não entende por completo, ele pode acabar criando na gente uma forte sensação de encanto e de fascínio pelo mistério. Já no outro lado da moeda, a gente tem o sistema rígido de magia, que é aquele em que os poderes mágicos são regidos por uma série de regras específicas. A história deixa bem claro quais são os princípios que um personagem deve seguir caso queira usar a magia. O anime Fullmetal Alchemist é um bom exemplo. Nele, toda a magia é regida pelo princípio da troca equivalente. Ou seja, para criar algo, você precisa dar em troca algo de valor similar. Outra animação que podemos citar é Avatar, a Lenda de Aang. Aqui, os dobradores são limitados a somente um elemento da natureza. Além disso, para dobrar os elementos, eles precisam extrair energia de forças internas ou ter os elementos por perto. A Katara não consegue criar água do nada. Ela precisa ter acesso à água para então manipular ela. Só que não se engane, não é como se esses dois sistemas fossem excludentes. Na verdade, é mais como um espectro. O mais comum é você ver tramas de fantasia terem uma mescla dos dois sistemas em níveis diferentes.
Por mais que uma história tenha majoritariamente magia branda, não significa que alguns feitiços não tenham regras claramente definidas. E sistemas rígidos também podem deixar certos aspectos da magia serem vagos, para preservar um pouco do senso de mistério. E outras histórias podem ter um equilíbrio excelente entre os dois sistemas. O Senhor dos Anéis é um ótimo exemplo disso. O Gandalf é totalmente pautado pela magia branda. Na trilogia, eles nunca explicam pra gente como os poderes dele funcionam, nem quais são os limites da magia dele. A gente só sabe que o Gandalf é poderoso pra caramba e que ele pode fazer praticamente qualquer coisa. E é isso que faz ele ser um personagem tão encantador. Mas a gente também vê aqui magia rígida graças ao Um Anel, porque ele funciona de acordo com regras muito claras. Se você põe o anel, você fica invisível para todo mundo, mas em compensação você chama a atenção do Sauron, o que faz o Frodo considerar cuidadosamente como usar o Um Anel. Tá, mas pra que falar de magia branda e de magia rígida para analisar dois irmãos? É porque esses conceitos nos ajudam a entender melhor como os poderes mágicos usados no filme elevam essa história a outro patamar. Nesse sentido, fica claro que Dois Irmãos está mais pro lado da magia rígida. Afinal, ao longo da trama, o Ian descobre que ele é um mago e que ele precisa aprender uma série de feitiços. E esses feitiços têm regras muito bem definidas. For any spell to work, you have to speak from your heart sphere. To magnify an object, you have to magnify your attention upon it. As long as you don't tell a lie, the spell will be fine. You won't know if your bridge worked until you step on it. E isso não é à toa, porque é evidente que uma das grandes inspirações para o filme são os clássicos jogos de fantasia, como Magic the Gathering e, acima de tudo, Dungeons and Dragons. A diferença é que para esses personagens, esses jogos não são baseados em fantasia, mas sim na história antiga do mundo deles. E como os jogos são pautados por um conjunto de regras muito específicas, faz total sentido que Dois Irmãos estruture sua magia com um sistema rígido. Maybe I could try something else, like Arcane Lightning? Yeah, like a level 1 mage could bust out the hardest spell in the Enchanter's Guidebook. Segundo que, em termos de roteiro, o sistema rígido pode ajudar muito a criar cenas satisfatórias. Imagina que você está escrevendo uma cena de clímax e o herói está correndo perigo. Como resolver a situação? Inventando um feitiço novo e aleatório para o personagem? Isso poderia ser conveniente demais, não é? Agora, se a sua história tem um sistema rígido de magia e o seu personagem encontra um jeito novo e criativo de usar as regras a seu favor, você tem uma solução que é inteligente e bem conectada com o que você já tinha estabelecido antes na trama. E como a Pixar é especialista em histórias bem amarradas, eles conseguiram usar o sistema rígido de magia para criar esse tipo de cena. Por exemplo, em certo ponto da história, o Ian se fere com uma farpa do cajado mágico e pergunta se eles poderiam lixar um instrumento. No, it's an ancient staff with magic in every glorious fiber. You can't sand it down. Aí, lá no final, quando chegamos na grande luta do clímax, vemos o cajado se perder no mar. Só que quando tudo parece estar completamente perdido, o filme não inventa um feitiço aleatório. Em vez disso, o Ian encontra um jeito novo de usar as regras que ele já conhece. O resultado é um momento muito satisfatório e coerente. What do I have? I have nothing. Splitter! Magic in every fiber! Ignora Gangwall! Mas acima disso tudo, Dois Irmãos sempre usa a magia para potencializar o lado emocional da história. Primeiro que a magia só entra em cena por um motivo muito pessoal. O Ian não aprende feitiços porque ele quer ser poderoso ou porque ele quer aventura. O que ele mais quer é conhecer o pai dele. E para isso, ele precisa ser um bom feiticeiro. Isso é a Pixar demonstrando que, para eles, não é a magia que deve conduzir a história, mas sim os personagens e suas emoções. A magia tá lá como uma ferramenta para os protagonistas avançarem a trama. E quando você quer fazer a magia girar em torno do desenvolvimento dos seus personagens, um sistema rígido pode ser muito útil. Afinal, regras trazem limitações, e limitações trazem conflito dramático. Pro Ian, é difícil conseguir lançar os feitiços porque as regras dificultam tudo para ele. E isso nos mantém engajados no drama do personagem, porque como o próprio Brandon Sanderson diz nas suas aulas, falhas são mais interessantes que poderes.
A graça não tá em ver os poderes funcionando de primeira, mas sim em ver a dificuldade do Ian e depois testemunhar como ele supera esses obstáculos. Aí, quando ele se torna um mago habilidoso no final, a gente vibra porque a gente entende como foi difícil ele chegar nesse ponto. Sem contar que as regras criadas aqui também aumentam a tensão das cenas. Repare que a cada feitiço novo aumenta a seriedade das consequências caso o Ian não consiga seguir as regras direito. No primeiro feitiço, o erro não tem consequências. No segundo, o erro causa um pequeno contratempo. No terceiro, o erro pode fazer os irmãos serem capturados. Já no quarto feitiço, a consequência pode ser a morte do Ian. E no final, se o Ian não seguir as regras do feitiço mais poderoso, ele pode perder o irmão. Viu só? A forma como o risco aumenta a cada feitiço só demonstra como um sistema rígido de magia pode criar obstáculos fascinantes para os heróis. E se isso não bastasse, a Pixar encontra outras formas de fazer o uso da magia ser ainda mais tocante em dois irmãos. É genial, por exemplo, o fato das regras de cada feitiço sempre serem atreladas a virtudes que o Ian precisa desenvolver. Para levitar objetos, Ian precisa de convicção. Para aumentar objetos, ele precisa de foco. Para se disfarçar, ele deve contar a verdade. E para atravessar uma ponte invisível, ele precisa acreditar em si mesmo. If you believe the bridge is there, then it's there. But it's not. Well, not with that attitude. Aliás, mais do que isso, cada cena de feitiço sempre acaba revelando também alguma faceta muito íntima dos protagonistas. A magia de levitar só dá certo quando entendemos a intensidade da preocupação do Ian com o pai. A magia de crescimento dá errado porque o Barley é tão zeloso com o irmão que acaba atrapalhando. Depois, quando o feitiço do disfarce dá errado, é porque o Ian revelou acidentalmente que ele acha o irmão um fracassado. E na cena em que o feitiço da ponte invisível dá certo, mas a corda de segurança cai, é a primeira vez em que vemos o Barley sentir medo de verdade, com lágrimas nos olhos e apavorado com a possível morte do irmão. Ou seja, ao longo do filme inteiro, as magias são mais do que espetáculos fantasiosos. Elas são catalisadores do drama entre os dois irmãos. I never had a dad. But I always had you. Então, se no fim Dois Irmãos parece ser uma história de fantasia única, não é porque a Pixar pegou os elementos clássicos do gênero e deu uma repaginada. É porque eles souberam usar a magia para criar momentos impactantes e, acima de tudo, para direcionar o nosso olhar para o que mais importa nessa obra: os personagens e a sua jornada emocional. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E pessoal, lembrando que se vocês querem ver outros conteúdos produzidos por mim, vocês têm duas opções. A primeira delas é você me seguir lá no Instagram, porque eu tenho feito vídeos exclusivos para essa rede social. Basta você me procurar com @maxvalarezo. E a segunda opção é você se tornar um apoiador do Entreplanos lá no Apoia-se, porque eu produzo conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. Tem grupo fechado no Facebook, tem dica de filme toda semana, tem live fechada para os apoiadores e tem também nosso Cineclube Entreplanos para a gente debater um filme por mês via videoconferência. Para conferir os detalhes da nossa campanha, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas demais redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entreplanos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.